Você quer entender a promessa de falar novas línguas em Marcos capítulo 16, verso 17? Então, assista até o final deste vídeo para você aprender o contexto de hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos analisar o Evangelho de São Marcos, capítulo 17, na verdade capítulo 16, no verso 17, onde vai estar falando ali da questão que Jesus prometeu aos discípulos que eles falariam novas línguas. Estamos finalizando aí essa série aí desse dom maravilhoso, né, que é o dom de línguas que o Senhor concedeu aos seus discípulos. Então nós vamos analisar esse texto aí, mas antes eu peço que você que porventura não se inscreveu, não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e deixa aí seu like, deixa seu comentário e compartilha aí nossos conteúdos. Logicamente, se você é um amante da palavra de Deus, se você gosta da palavra de Deus, se você gosta de analisar as escrituras sagradas, independentemente de religião, porque esse é o nosso foco, ok? Então nós vamos ver aqui alguns pontos, né? Vamos analisar esse texto. Então vamos ler aqui primeiro o texto, que está lá em São Marcos, capítulo 16, verso 17. Acompanhe aí comigo na tela. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, verso 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ok. Lógico que tem várias questões aqui, né? Alguns outros elementos que dá para a gente analisar, mas nós queremos enfatizar aqui mais a questão da promessa que Jesus fez aos discípulos de falar novas línguas, tá bom? Nós já analisamos bastante essa questão aí, essa questão de outras línguas, né? O dom que Jesus concedeu através, que é um dom do Espírito Santo, né? Nós já vimos em vários vídeos anteriores, vocês podem aí ver aí, tem a playlist aí que vai tratar somente desse assunto. Acho que tem uns 10 vídeos lá, mais ou menos, não me lembro agora de cabeça. E a gente sabe que havia uma necessidade, um objetivo, que todos os dons que Deus nos concede têm um objetivo, né? Tem um porquê, né? Então, essa é a questão. Bom, em relação a Marcos, capítulo 16, verso 17, algumas informações é interessante a gente ter para você compreender o contexto. Como o conteúdo de Marcos 16, do versículo 9 até o 20, não aparece nos manuscritos gregos mais antigos e melhores, não aparece. Então, especialistas em crítica textual do Novo Testamento, eles têm sugerido que o Evangelho de Marcos, ele terminava originalmente, né, no verso 8 do capítulo 16. Então, diante disso, se poderia argumentar que o texto de Marcos 16, 17 não compartilha da mesma autoridade canônica que o restante do Evangelho, tá bom? Bom, aceitando ou não o conteúdo de Marcos 16, do 9 ao 20, como parte do cânon, é importante observar que na expressão novas línguas de Marcos 16, 17, o termo original aqui, o termo original grego, né, para novas, né, a palavra novas é kainos, né, é kainos no grego, que significa novas línguas para quem fala, certo? E não neos,
não grego neos, que é línguas até então desconhecida. Ou seja, novas línguas, essa nova língua, a palavra nova não quer dizer que é nova, que não existia a língua. Era nova no sentido para quem estava falando. Então, para quem está falando, é uma língua nova, é uma língua que ele não sabia, certo? Então, por isso que é importante no contexto a gente, às vezes, essa necessidade de você analisar aí no original grego, para você ter uma compreensão melhor, para que nós não venhamos falar groselha, irmãos, né? E amigos. Então, às vezes tem muitos textos aí que as pessoas analisam fora, pegam um texto, vai explicar fora, na verdade, fora do contexto, e acaba falando algo que o texto não está dizendo, e formaliza aí uma doutrina em cima desses textos, e aí por diante, tá bom? Então, isso significa que essas novas línguas dizem respeito às mesmas línguas de nações mencionada em Atos 2:4, que eu já tinha falado em outros vídeos, né? Que todo texto que você vai estudar em relação a outras línguas, né? Sempre a interpretação, você precisa usar Atos 2, né? Que é um texto interpretando outro texto, tá bom? Então é isso. É a línguas ali mencionada em Atos, capítulo 2, versículo 4, por exemplo. Como outras línguas, novas línguas, outras línguas, o dom de línguas. Certo? Plenamente compreensíveis às respectivas pessoas que a reconhecem como línguas, como suas línguas maternas. O fato de Marcos 16:17 colocar o dom de falar em novas línguas como parte dos sinais que haveriam de acompanhar aqueles que crescem, não significa que esse dom deveria ser concedido a todos os crentes, em todas as épocas e em todos os lugares. Tá? Assim como os cristãos não haveriam, obviamente, de pegar em serpentes todo o tempo, como nós lemos no verso 18. Também não é de se esperar que eles devessem falar sempre em novas línguas. Né? Não havia essa necessidade. Além disso, Paulo esclarece que o dom de línguas é dado apenas a alguns crentes, havendo uma necessidade concreta que justifique a sua manifestação. Viu que legal? Então é isso, meu querido. Novas línguas. Línguas que aquele que estava falando não conhecia, mas que já existia. Simples assim. Aí fala aqui também, não é a questão, mas fala de pegarão em serpentes, lógico, né? Que você vai. Eu tô com Deus, eu vou lá pegar a serpente. Você vai pegar a serpente, você vai ser picado. Isso aí é caso acontecesse alguma eventualidade, ou havia uma necessidade. Quer ver, por exemplo? Se você. Lógico, se houvesse uma necessidade de você passar perto de uma serpente, pegar, tirar uma serpente, é nessa situação, né? Porque a Bíblia diz lá mesmo, né? Por isso que é bom o contexto. Lá diz o quê? Não tentará o Senhor Deus. Por exemplo, aqui também, alguma coisa mortífera beberem, né? Porque naquele tempo eles preparavam para matar uma pessoa, para matar um rei, eles preparavam ali uma bebida com veneno, e se a pessoa bebesse, né? Morreria. Então, por isso que Jesus falou desta forma. Só para vocês terem uma ideia de contexto ainda, dando um exemplo de contexto e analisando esse texto aqui, se você abrir em Atos 8 lá, acho que é Atos 8, deixa eu dar uma olhada, se eu não estou enganado, vamos lá, Atos 8, 36, Atos 28 na verdade, Atos 28, vou passar certinho aqui, importante a gente confirmar na escritura que a escritura fala, né, mas só para a gente terminar, estamos finalizando, mas só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, pegaram em serpente, né, e alguma coisa que se mortífero beber não lhe fará mal. Então, vamos supor, isso aconteceu, essa experiência aconteceu com Paulo. Então, lá em Atos 28, 3, diz assim, olha, tendo Paulo, Atos 28, 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, né, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando
os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil, ou seja, a serpente, no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. As pessoas que viram acontecer isso com Paulo falaram: esse homem é um deus, minúsculo tá aqui, tá? Por quê? Ele estava numa fogueira ali, jogando um graveto, uma serpente foi e picou a mão de Paulo. E Paulo não aconteceu nada, porque ele estava com Deus, né? Mas foi um acidente, né? Então você vê que é diferente. Beleza, meu querido? Esse é o contexto de hoje, espero que você tenha gostado, né? Então, se você gostou aí, compartilhe aí nossos os conteúdos. Estamos aí voltando devagar novamente, estamos dando processo aí, vai ter muita coisa legal, muito texto. Estamos aí com um cenário aí mais atualizado, estamos investindo aí. E que Deus abençoe você, abençoe aí seus estudos. Nós vamos ficando por aqui. Valeu!